Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou reviver aquela tradição de eu estar falando de música no começo de um programa, embora esse não será um programa de sexta-feira, acho que será uma quinta-feira, ou sei lá quando também, foda-se, né? Mas o que importa é que eu vou falar de música, algo que fazia um bom tempo que eu não fazia, e essa música aqui, na verdade, ela ficaria muito boa para um programa que eu já gravei, por exemplo, assim, o programa Sem Contexto 81, que eu mencionei questões tipo assim, imperialismo, ou o programa Sem Contexto 88, que eu falei especificamente da cultura norte-americana, né, do meu ponto de vista, de alguém que nunca esteve lá, mas imagina como é que é. Então, né, são dois programas bem bacanas, se alguém quiser conferir e não tem ouvido ainda, vai lá escutar, vocês vão curtir. Mas essa música se chama Hero of War, de uma banda chamada Rise Against, né? Rise Against. Hero of War quer dizer herói de guerra, né? Herói de guerra. E Rise Against quer dizer erga-se contra, né? É uma banda que eu conheci ali na minha adolescência, como é algo que vocês já devem ter ouvido bastante, né? Essa música aqui é de um disco que foi lançado em 2008, chamado Appeal to Reason, né? Acredito que é assim que se pronuncia, porque é uma palavra que não é muito comum, ou Appeal to Reason, talvez? Não sei, né? Mas enfim, é uma palavra que eu não vejo muitas pessoas falando, principalmente, né? Então, eu conheci essa banda por essa fase mesmo, sabe? 2008, 2009, deve ser quando esse disco daí era o mais recente deles. Acho que até foi 2008 mesmo que eu conheci esse álbum de outubro, então eu devo ter conhecido quando ele tava, tipo, aparecendo, assim, em sites aleatórios de rock ou metal, por exemplo, né? E eu conheci, assim, sem qualquer referência, simplesmente ouvi algumas músicas, gostei, e depois se tornou uma banda que durante alguns anos eu curtia bastante. Não que hoje em dia eu não goste, mas eu gosto assim, de alguns discos dessa fase ainda, sabe? Meus álbuns favoritos são os mesmos três, eu nunca atualizei a minha biblioteca de músicas dessa banda e tal, mas né, ela é uma banda assim que ela tem uma pegada assim, do punk rock e do post e do hardcore também, sabe? É totalmente assim um bagulho assim de crítica ao sistema, sabe? É o que eles fazem, é a moral da banda. É uma banda norte-americana e tal. E essa música aqui especificamente, ela é sobre assim uma crítica a essa cultura armamentista, bélica e de guerras, né? É um cara norte-americano que está criticando a postura de mandar pessoas para travar guerras, né? Que os Estados Unidos têm bastante por aí. Então, no final, depois que eu ler a letra inteira, eu vou falar mais especificamente. Talvez eu aproveite para elaborar no meio da leitura alguns esclarecimentos específicos, porque depois eu não preciso retomar eles e só faço uma engambelada geral mais uma vez sobre essa pauta de guerras, simplesmente porque, né, a música é sobre isso e eu acho que ela tem bastante dessas coisas que eu tentei ilustrar nos meus dois programas imensos falando sobre esse tema, né? Então vamos lá. A música começa assim, ó. Ele disse, no caso, ele começa cantando dizendo que outra pessoa disse o seguinte, sabe? Ele disse: "Filho, você já viu o mundo? Bem, e o que você diria se eu te dissesse que você pode?", né? Como se fosse alguém perguntando isso a um rapaz, né? A ideia de estar dizendo filho, não necessariamente é o filho do cara que tá falando isso, mas alguém jovem, sabe? Quando alguém te chama de filho ou de filha, porque tu é mais jovem que ele. Então tu imagina a imagem de alguém mais velho perguntando isso para um rapaz mais jovem, sabe? Você já viu o mundo e o que você diria se eu te dissesse que você pode? Apenas carregue essa arma, né? O mesmo personagem ainda falando isso, apenas carregue essa arma e você até mesmo será pago. Né? Aí depois ele responde falando assim: "Eu disse, isso parece muito bom, né? That sounds pretty good." Então, basicamente, ele começa assim com uma ideia simples do que é uma pessoa indo pra guerra, sabe? Você já viu o mundo? Porque quem vai pra guerra, geralmente, como eles estão invadindo outros lugares do mundo, eles vão viajar, né? Pensa que essa música é sobre essa história, sabe? É um jovem norte-americano ali, jovem adulto, sabe? 18, 19, 20 anos, que são muitos desses rapazes que são mandados para a guerra, sabe? As pessoas se esquecem que, apesar de não ser adolescentes, ainda é praticamente um adolescente, sabe? Um rapaz de 18 para 17, que grande diferença ele tem, né? Mas enfim, esses rapazes são mandados pra guerra justamente porque, né? Muitas vezes eles fazem. Bom, essa música. Não vou entrar na explicação agora, senão depois eu vou repetir no final. Indo adiante. Desculpa, eu me desacostumei. Né? Aí depois a música prossegue assim, ó. Ah, esqueci de dizer também que, apesar de ser uma banda de punk rock e tal, essa música aqui é acústica, sabe? É só um violão e voz e tudo mais. E eu acho muito foda ainda assim. Eu acho a música que tem uma feeling muito muito bonito, muito gostoso. Ela engana bastante a ideia de que tu pode acreditar que é uma música patriota, mas ela não é, né? Ela é obviamente uma crítica ao patriotismo norte-americano. Mas vamos lá. Aí ele continua a letra falando assim: "Botas de couro pretas, lustradas com cuspe, sabe? Tão brilhantes. Eles cortaram o meu cabelo, mas até que ficou legal.
Nós marchamos e nós cantamos, nós todos nos tornamos amigos enquanto nós aprendíamos como lutar. Né? Aí depois ele canta o refrão da música que é assim: um herói da guerra, é isso aí que eu vou ser. E quando eu voltar para casa, eles vão ter muito orgulho de mim. Eu carregarei essa bandeira, quer dizer, eu vou carregar essa bandeira até a minha cova se eu precisar, porque é uma bandeira que eu amo e uma bandeira que eu acredito. Aí você está dizendo assim, pô, Renan, esse refrão me parece bem patriótico, mas calma, a música ainda não acabou, é uma história, uma narrativa, né? Só que felizmente ela não é tão longa assim, a narrativa ela é bem objetiva até, digamos assim. Aí depois a segunda estrofe já vai mudar um pouco o caráter delas e vocês vão poder concordar comigo, que diz o seguinte: eu chutei a porta, eu gritei os meus comandos. As crianças, elas choravam, mas eu capturei quem eu tinha que pegar. Na verdade ele fala, mas eu peguei o meu homem, mas é uma tradução meio estranha. Basicamente eles pegaram o homem que eles tinham que ir lá pegar, sabe? But I got my man, sabe? Eu peguei meu homem e nós levamos ele embora. Um saco em sua cara, com um saco em sua cara para longe de sua família e seus amigos. Né? Então, basicamente, eles chegaram num lugar e sequestraram alguém, né? Porque é isso que as pessoas fazem na guerra. Ninguém vai na guerra fazer coisa boa, fazer coisa bonita, né? No final, eu vou elaborar mais, eu vou destruir ainda mais o conceito de guerra e desconstruir o conceito de guerra para quem não entende como é um bagulho completamente absurdo e cruel as pessoas propagarem esse conceito de guerra. E eu não tô falando do ponto de vista pacifista. Eu vou explicar a maldade desse tipo de esquema. Mas vamos lá. E depois a outra parte depois daquela parte que eu acabei de ler, eles continuam com uma outra estrofe que diz o seguinte: eles tiraram a roupa dele, eles mijaram em suas mãos. Eu disse para eles pararem, mas daí eu me juntei a eles. Nós batemos nele com armas e também com cacetetes. Não apenas uma vez, mas de novo e de novo. Basicamente, ele está relatando uma situação de tortura, de agressão, de espancamento, que mais uma vez é isso que as pessoas fazem na guerra, gente. Ninguém vai pra guerra ser uma pessoa boa, não. Quando tá no ambiente de guerra, tu tá lá agindo que nem um monstro, porque, né, é isso que as pessoas se tornam no ambiente de batalha. Depois ele canta o refrão, né, um herói da guerra é isso que eu vou ser, e quando eu voltar para casa, eles terão muito orgulho de mim. Eu carregarei essa bandeira até minha cova se eu precisar, porque é uma bandeira que eu amo e uma bandeira que eu acredito. Né? Depois ele canta mais uma estrofe que diz o seguinte: ela caminhou através de poeira e balas. Eu pedi para ela parar, eu implorei para ela ficar, mas ela avançou e eu ergui minha arma e comecei a disparar. Depois ele fala assim: as cápsulas pulavam através da fumaça em direção à areia, que agora estava encharcada com o sangue. Ela caiu no chão segurando uma bandeira tão branca quanto a neve. Então, basicamente, ele quis dizer que ele baleou uma pessoa provavelmente inocente, provavelmente com uma bandeira de paz, mas essa pessoa estava avançando num território que não deveria e ele fez o que um soldado faz, que é seguir ordens. Né? Depois ele canta o refrão, que mudou um pouco. Ele fala assim, na verdade não é bem o refrão, é uma modificação do refrão, que ele fala o seguinte: um herói da guerra é isso o que eles veem, apenas medalhas e cicatrizes, com tanto orgulho de mim. Eu trouxe de volta para casa essa bandeira que agora está acumulando poeira, mas é a bandeira que eu amo, a única coisa em que eu acredito. E a música termina com ele falando assim: ele disse, filho, você já viu o mundo? E o que você me diria se eu dissesse para você que você pode? Isso aí, essa música daí, fantástica, né? Sensacional. Até, tipo, essa aqui, simplesmente a letra é foda, né? Essa aqui não tem muito argumento, não. Qualquer pessoa que fica, não, bebê, não. É uma letra foda, é maneira, né? No idioma original ela tem mais ritmo, né? Porque ela foi composta no idioma em norte-americano e tal. Mas, né, é uma música do caralho, muito foda. E a mensagem dela também é muito pica, né? E pra mim ficou bem claro desde a primeira vez, né? Aquelas coisas assim que, quando essa é uma das primeiras vezes que tu tá vendo uma crítica clara, ou pelo menos tu tem a capacidade cognitiva, né, pra lidar com isso, tipo, essa foi uma das primeiras vezes que eu realmente refleti sobre essas questões de guerra
né? Qualquer pessoa não, mas várias pessoas que começam a compreender o idioma norte-americano e começam a parar para ler letras de bandas de rock ou metal, eventualmente tu vai descobrir esse tipo de letra, né? Não é difícil tu encontrar, porque é uma coisa que nem eu expliquei aqui para vocês, até as pessoas que vivem lá no país norte-americano acabam refletindo sobre o que é na prática uma guerra. E eles começam a refletir o quanto isso não é uma coisa boa para ninguém que está envolvido em guerras, entendeu? As únicas pessoas que ganham com uma guerra, entre aspas, são os porcos da guerra, né? Quem são os porcos da guerra? As pessoas que estão lá longe tomando as decisões da guerra, entendeu? As pessoas que assinam os papéis que fazem com que vários jovens norte-americanos com 18, 19, 20 anos saiam para longe de suas famílias para matar ou morrer no que eles acreditam ser um direito de liberdade, um direito de democracia, que eles estão morrendo por uma bandeira que eles acreditam que eles amam, mas na verdade eles estão fazendo coisas absurdas com outras pessoas, e não que não tenha pessoas de outros países também fazendo coisas absurdas com eles de volta, entendeu? Mas eu quero te dizer que a guerra, independentemente de quem tá travando e quais as razões, sabe? O ponto é que as pessoas que decidem que as guerras vão rolar não são eles que se dão mal, sabe? Não é o filho dos políticos que decidem que vão haver guerras, que as guerras ocorrem por ideais políticos, entendeu? Não tem nada a ver com levar democracia, levar liberdade. É por interesses, simplesmente assim. Então quando tu vai entendendo que, tipo assim, peraí, ficar mandando os outros pra guerra, tu não tá ajudando ninguém, cara, só tá prejudicando, sabe? Isso que sem contar, além disso, entendeu? Não é só as pessoas, tipo assim. Por que é muito pior para o país estar sendo invadido? Porque destrói o país inteiro, sabe? Quando tá rolando uma guerra, aquele país está fudido. Não é só os combatentes, sabe? Imagina tu viver num país que está literalmente em guerra, sabe? Que tem o teu exército, tem um exército norte-americano com arma de fogo e disparando bomba. Que espécie de vida tem essas pessoas? Que espécie de qualidade de vida tem essas pessoas, entendeu? Então é o tipo de coisa que, cara, é um ambiente terrível, terrível, terrível. Qualquer ser humano que tem que viver nesse tipo de ambiente tá passando por uma coisa que simplesmente, tipo, é muito abaixo do que um ser humano deveria ter que lidar, sabe? E quando tu vai entendendo que não existe guerra boa, que não existe certo ou errado, que tu sabe que todo mundo é errado quando se trata de guerra, sabe? Todo mundo é errado. E que não falando de ponto de vista pacifista. Se estão te invadindo, a tua reação é se defender, entendeu? A mesma coisa, se o Brasil fosse invadido, a nossa reação seria se defender, sabe? Mas agora, o Brasil ir invadir um outro país com qualquer falsa ideia, mensagem, é o tipo de coisa que, pra começar, não acho que aconteceria, entendeu? Não dá pra dizer que o Brasil é um país que se organiza pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas agora, dizer que o Brasil vai invadir um lugar, né, com uma ideia de levar uma ideia de democracia ou de liberdade, sabe? Esse tipo de coisa não existe, sabe? É balela, simplesmente querer é política, basicamente, sabe? É quando um líder quer travar uma guerra e ele não vai falar a razão real, porque é muito difícil, entendeu? Tu falar para as pessoas a razão real. Eles preferem fazer o quê? Manipular? Eles preferem dizer que estão fazendo alguma coisa lutando por liberdade, por dignidade. Enfim, eles justificam, né? E daí faz com que esses jovens vão correndo pra lá lutando. E também é uma coisa muito mais fácil de tu conseguir fazer com que um cara lute uma guerra, entendeu? Não tem como tu esperar que alguém faça as coisas absurdas que a pessoa tem que fazer na guerra. O que ela tem que fazer na guerra? Ela tem que matar gente. Ela tem que balear, de vez em quando, inocentes no meio do caminho, porque tu tá fazendo armas de alto calibre num lugar que pode ter, sabe, não muito distante dali onde estão travando a batalha, pode ter gente ali. Civis, no caso, e isso para falar de bombardeamento, então, tipo assim, é chacina, é massacre de pessoas, sabe? Então, todo mundo que tu tá mandando pro ambiente de guerra, a última coisa que tu quer que essa pessoa seja é racional. Tu não quer uma pessoa racional, tu quer um cão da guerra, tu quer alguém que ouvir o que tu tá mandando ele fazer e ele vai executar. Simples assim, entendeu? Então, sim, todo mundo que tá no ambiente de guerra tá maluco, cara, agindo que nem um maluco, vivendo que nem um maluco, sabe? Tudo que acontece no ambiente de guerra é condenável. O ponto é que a gente sabe que essas pessoas, eles são só peões, entendeu? Eu não fico recriminando os indivíduos, porque eu sei que, né, cara, eles são só peões da grande jogada, sabe? Eles não são, sabe, os caras que estão tomando decisão, não foram eles que decidiram que tem que ir lá atacar. Embora também eu acredite que existe esse tipo de militares que são realmente, assim, sociopatas ou psicopatas, sabe? Gente que vivem esse tipo de situação e meio que se tornam viciados e querem voltar para ambientes de combate, porque é o único lugar onde ele pode matar gente e não, tipo assim, não ser julgado por isso, basicamente, sabe? Eu realmente acho que deve ter gente que se relaciona com esse sentimento de matança, de barbárie, porque, né, faz parte
mentalidade humana. Nós simplesmente instauramos uma sociedade de não violência, tipo, não violência letal, especificamente, sabe? Então, né, se o cara descobre que ele gostou de matar gente, ele meio que, ou ele vai ter que virar um assassino mesmo, ou ele vai ter que virar um militar, que acontece. Dizem que tem gente que fica fazendo missões durante 10, 20 anos, até morrer ou simplesmente não ter mais condições físicas de realmente ir performar um combate armado, porque agora ele não tem mais saúde ou já sofreu ferimentos demais para esse tipo de condição, né? Mas então, é isso aí, entendeu? Na parte musical desse programa sem contexto seria esse assunto, mas né, eu já preferi para dar mais uma adicionada a essa questão das guerras, sabe, pessoal? Não romantizem guerras, não torçam para guerras, entendam que, cara, não é bom pra ninguém, entendeu? O povo só se fode, entendeu? Quem vai pra guerra é gente que... A grande maioria, geralmente, também são pessoas pobres, são pessoas jovens, são pessoas ingênuas, são pessoas que teriam uma vida inteira pela frente e eles estão indo lá lutar por um bagulho que, cara... Nem é por aquilo, entendeu? Nem é por aquilo. É simplesmente decisão política de gente que já tem um monte de dinheiro e quer ainda mais dinheiro, cara. E eles não vão ir pra guerra, sabe? Eles não vão mandar os filhos deles, eles não vão mandar os filhos dele com fuzil ir pra guerra lá lutar pelos ideais deles, e muito menos eles. Então é muito fácil tu tomar essa decisão, sabe? É tranquilíssimo tu, atrás de uma mesa, escrever assim, está na hora de declarar uma guerra contra tal país, quando não é tu que vai lá levar tiro, não vai lá levar bomba, né? E sempre, ainda mais quando tu criou um país com uma cultura de que faz com que eles acreditar que se eles estiver lutando pelo país deles, eles vão estar lutando por algo bom, algo positivo, entendeu? Que é o que essa música aí falava, tá ligado? Essa história de herói de guerra, tipo, herói? Herói de quem? Herói pra quem? Como assim? O que é um herói, sabe? Herói de quem? Herói da democracia? Que caralho de democracia, entendeu? Simplesmente ele foi lá cometer, sabe, homicídios ou talvez até genocídio, chacina, foi matar um monte de gente, sabe? Muita gente inocente, muitos civis também no meio do caminho enquanto aconteceram, sabe? Cometeu várias torturas, várias situações de abuso, porque o ambiente de guerra propicia esse tipo de coisa, sabe? É um ambiente que, sabe, o que eu falei, todo mundo que tá naquilo lá testemunhando vai se dessensibilizando, sabe? Não é um lugar que tá lá pra tu se importar com os outros, se importar com o que tá acontecendo com eles, com os sentimentos deles. Não é um lugar que te estimula pena, piedade, esse tipo de coisa, sabe? É guerra, caralho, é guerra, entendeu? Então, é o tipo de coisa que, honestamente, a ideia de herói de guerra é simplesmente também uma romantização, entendeu? É pra quando as pessoas voltarem, tu dizer que assim, olha só que herói, olha o que ele fez por nós. Tipo assim, o que ele fez? Ele estuprou mulheres, ele matou crianças, ele baleou um monte de gente, entendeu? Não que necessariamente todo mundo foi pra uma guerra tenha estuprado, eu fiz um cenário mais exagerado. Mas, cara, se tu foi pra uma guerra e tu matou gente, tu se envolveu, no mínimo alguma coisa condenável tu fez lá, sabe? Simplesmente porque é assim, sabe? Tipo assim, pra começar, tu tá matando alguém de outro, tipo assim, tu tá... O teu assassinato tá sendo justificado só pelo fato de que o cara é de outro país, entendeu? Que ele tem uma outra ideologia do que tu, sabe? Tu tá assumindo que tu que é o correto, tu que é o justo, tu que tá fazendo o certo, sabe? Se tu matar é bom, e se ele matar ele é errado, se tu matar ele tu é um herói, e se ele matar ele é um vilão, sabe? Então, tipo assim, quando tu vê que simplesmente esse tipo de ideia é uma fabulação, é uma coisa que, né, os governos instauram justamente para ter aquele sentimento de patriotismo, de nacionalismo, que eu já falei lá no segundo programa Sem Contexto, eu acho, eu falei sobre isso, né? Que pra mim não existe um bom patriotismo, um bom nacionalismo, sabe? Pra mim, esses são sentimentos de manipulação modernos, que são a nova maneira de tu fazer as pessoas odiar os outros e seguir ordem, sabe? Que não é tão nova assim, já tá há tempos que tá aí, sabe? Mas eu acho que nacionalismo e patriotismo, sabe? Eu defendi lá que praticamente não, acho que 100% dos regimes totalitários, todas as ditaduras, todos os golpes militares e ditaduras que tentaram fazer no mundo inteiro, sabe? Sempre tinha uma veia nacionalista fortíssima, sabe? Sempre tinha a ver com esse negócio de elevar o poder nacional, o nosso povo é o melhor, sabe? Pode ter certeza, sabe? Tudo isso daí, seja o fascismo na Itália, o nazismo, sabe? Até a Revolução Russa, a Revolução da China também. O nacionalismo, o patriotismo sempre era algo muito, muito, muito importante pra humanidade fazer merda das grandes, tá ligado? Sempre era um negócio que eles usavam como motivação pra fazer uma coisa terrível e dizer que tava certo. Então, pra mim, eu não sou uma pessoa que me relaciona bem com ideias de patriotismo, com ideias de nacionalismo, entendeu? Eu não vou necessariamente, né, não que meu ponto seja de proibir as pessoas de ser nacionalista e patriota, mas pra mim, eu confesso que é uma coisa que quando eu penso sobre esse conceito, eu acho que a linha de um bom patriota, né, e a linha de um
xenófobo ou racista, maníaco e doido, é muito tênue, sabe? O cara tem que estar muito assim, ó, ele tem que estar muito consciente dessas coisas, sabe? Porque eu acho que é uma das coisas que até hoje em dia é muito fácil de fazer as pessoas justificar barbáries contra os outros ainda por uma noção de patriotismo, por uma noção de nacionalismo, sabe? Acho que ainda tem muito poder, né, de separar as pessoas por causa disso e tal. E que tudo isso aqui que eu tô falando é racionalização, entendeu? Eu entendo que em ambientes hostis, ambientes de confronto, não há racionalização, né? Mas eu não tô nesses ambientes, tô aqui discutindo sobre eles, outra coisa que outras pessoas aí por aí fazem, e tô compartilhando a minha perspectiva sobre essa ideia de guerra, né? E usei essa música para ilustrar isso, mas né, era isso que eu queria falar sobre isso, eu fiquei enrolando, muito mais do que eu deveria, eu acho, mas né, vamos seguir adiante, vamos descontextualizar ainda mais esse programa com a segunda pauta que eu vou discorrer aqui com vocês. Ah, acho que pode ser o lance da escatologia, né? Acho que foi no programa anterior, o programa que eu falei sobre o Natal e o zoroatrismo, né? O Zaratustra e essas paradas todas. Eu falei sobre esse lance da escatologia, né? Escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, né? É basicamente uma questão assim, filosófica e teológica que muitas das religiões conhecidas por nós são religiões escatológicas, né? Os fundamentos deles, as doutrinas deles, toda a mitologia daquelas religiões, as construções delas são fundamentadas na ideia de que em algum momento da nossa história, e provavelmente não muito distante assim, entendeu? Em algum momento vai chegar o fim dos tempos, vai rolar o arrebatamento, sabe, o juízo final, fim da vida na Terra, mas isso não é para ser visto como algo ruim, entendeu? Isso daí é um processo natural que vai rolar e nós passaremos por essa extinção, que será, na verdade, também a vitória do bem sobre o mal no final das contas, sabe? Será tudo isso daí. Esse tipo de coisa a gente vê, né, no zoroatrismo, no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, todas as religiões derivadas da mesma ideal, né, que é todas as religiões derivadas do zoroatrismo, na verdade. Então, eu já ouço esse tipo de ideia faz muito tempo, né? Acho que eu não sei qual foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar sobre o fim do mundo, sobre, né, o juízo final, fim dos tempos e tudo mais, né? Isso daí, provavelmente, é a primeira vez que eu fui confrontado com esse conceito, eu ainda era uma criança. E eu fui refletindo, né? Eu fui ponderando, fui questionando. E no dia de hoje, a minha posição sobre essa ideia de haver, assim, um juízo final, e aí realmente numa questão assim, sabe, como posso dizer assim, um caráter de Armagedon, sabe? Digamos assim, um fim inesperado que foi trazido à tona por questões cósmicas, talvez, sabe? Então, é uma ideia de que, né, no presente momento eu não tenho como também dar credibilidade e tal. Já falei que essa daí é a minha visão para várias questões, assim, religiosas, tipo, da mitologia das religiões, entendeu? Eu encaro os mitos, as histórias de todas as religiões, eu encaro eles como parábolas, como metáforas para a gente refletir a respeito da nossa vida, da nossa existência. Eu não acredito nessas histórias como, assim, relatos, né, de coisas que têm acontecido mesmo, e também não acredito nelas como premonições de coisas que estão por vir, sabe? Então, digamos que eu não consigo imaginar que em algum momento da história da humanidade, seja nessa minha vida ou no futuro mesmo, longínquo, sabe? Séculos ou milênios, entendeu? A ideia de que algum dia Deus ou o filho dele, sabe? Um avatar de Deus vai chegar na Terra, retornar na Terra no momento que vai estar tudo sendo destruído por furacões e terremotos ou, enfim, por coisas desse gênero, e vai ser tipo assim, um momento para dar uma paulada aqui num, num espelho, né? E vai ser um momento que tudo tá chegando ao fim de maneira climática, como havia sido escrito há muito tempo atrás. Eu não dou credibilidade não, sabe? Eu não temo por esse dia, não acho que algum dia esse capítulo chegará aqui na Terra. Mas agora então, o que eu acredito que essa mensagem escatológica pode estar querendo dizer, né? Se é uma metáfora, se é uma parábola, bem, aí eu acho que isso se torna muito mais interessante, sabe? Porque eu já relatei aqui muitas vezes que eu tenho assim uma perspectiva até otimista para nossa espécie, sabe? Eu gosto de imaginar que, apesar de nós estarmos em erros, cometendo erros
com a nossa espécie, cometendo erros com o nosso planeta, eu gosto de imaginar que antes que isso se torne irreversível e nós tenhamos que morrer e ver o fim do mundo acontecer, não por razões assim cósmicas que nós não poderíamos evitar, mas sim por uma má gestão do nosso país, do nosso mundo, nossos recursos, digamos assim, né? Não gosto de usar essa palavra, é um termo que eu tô querendo abolir, né? Do meu vocabulário, né? Mas a gente, pelo mau uso, assim, do nosso planeta mesmo e tal, então, que a gente poderia levar ao nosso extermínio das nossas espécies e tal, né? Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que realmente é uma possibilidade, sabe? Daí eu não sei se essas mensagens escatológicas do fim do mundo seriam um alerta do que nós podemos trazer, sabe? Eu não sei se é esse tipo de coisa, assim, que encara. Mas, né, essa ideia, assim, de um fim do mundo por alguma razão, eu acredito que possa acontecer justamente porque, né, acho que já aconteceram 4 extinções em massa na história da humanidade. Da humanidade não, né? Na história do planeta Terra. Acho que 3 delas aconteceram antes de existir a espécie humana. Acho que teve só uma vez que teve um grande evento de extinção enquanto a humanidade estava viva ainda, se é que dá para considerar assim, tão da mesma forma que a do Dries recente. Mas eu acho que esse tipo de evento, o tipo do Dries recente, não dá para ser considerado assim. Não, acho que sim, acho que quando eu falei sobre esse assunto eu chamei ele de evento de extinção em massa. Então eu não posso, né, como posso dizer assim, cancelar aquilo que eu mesmo tinha dito. Mas acho que só o Dria Decente foi a única extinção em massa que a humanidade que tava envolvida. Os outros todos a gente não tava aqui pra ver, né? Tipo, o que aconteceu com os dinossauros e tudo mais. E é algo desse tipo eu acredito que possa acontecer e tal. Eu acho que, digamos que essa daí é a versão cósmica da punição divina que eu acredito, sabe? Daí, essa é a minha versão da mitologia escatológica que eu poderia dar credibilidade, mas eu acredito que isso não faz parte de nenhum dos mitos de destruição do mundo. Eu acho que na Bíblia, nem no islamismo, nem no judaísmo, nem no zoroastrismo, eles dizem que a nossa morte vai chegar através de um meteoro. Isso daí sim, eu acho que é uma coisa que poderia acontecer, entendeu? Eu não acredito na parte de Deus chegando na Terra fazendo arrebatamento, mas agora a nossa vida ser extinta por causa de um impacto de proporções gigantescas de um meteoro entrando na nossa atmosfera, sabe? Eu acho bem possível, mas é o tipo de coisa que eu também não tenho medo, sabe, que aconteça em nenhum momento da nossa história, porque, né, entra naquela escopa daquela coisa que eu já expliquei aqui algumas vezes, né? Para o que não tem solução, solucionado está, né? Se um meteoro de grandes proporções for atingir o planeta Terra, não há o que ser feito, a gente simplesmente morreria. Então, quanto a esse tipo de ideia de que, né, eu tô completamente ciente, né, que a gente tá aqui na nossa bola girando aqui no universo, né, na imensidão do universo, se algum motivo vier uma outra bola em direção a nós e que ela for grande o suficiente, a gente só vai dizer tchau e deu e que nem os dinossauros disseram. Não tem outra coisa que nós precisamos fazer. Mas então, como eu sei que é assim, pra mim, esse daí é tranquilo. Mas, né, concluindo essa pauta, o que eu posso dizer é que no presente momento eu não acredito que nós estamos chegando tão perto assim do fim do mundo, sabe? Eu não acho que o sucesso da nossa espécie e a nossa sobrevivência durante longo período, e daí eu quero dizer centenas de anos, sabe? Eu não acho que já está garantido que a espécie humana pode continuar viva durante mais alguns séculos. Eu acho sim que se a gente não reavaliar certas formas da nossa administração, nossa gestão desse planeta, nós talvez não tenhamos um planeta para gerir e nós sejamos eliminados, entendeu? A nossa presença aqui nesse planeta pode ser encerrada antes da hora, sabe? Mas eu realmente gosto de ter uma perspectiva assim, otimista. E quanto a isso, um evento de fim do mundo encaminhado por Deus ou pela natureza, eu realmente acho que é mais fácil assim, um bagulho num pique assim, meteoro, sabe? Não que eu duvide da possibilidade de, tipo assim, realmente começar a rolar mudanças climáticas tão grandes que não extingue, mas é que, na verdade, um processo desses, tipo, sem sair da esfera do compreensível, sabe? Sem levar para um bagulho realmente ficção, que é tipo assim, furacão atrás de furacão, e tempestade atrás de tempestade, e tsunami atrás de tsunami. É, a verdade é que a raça humana conseguiria sobreviver e se adaptar, sabe? Talvez a nossa população, a média de população mundial diminuiria. É que nem aquela coisa de derreter calotas polares e tudo mais, sabe? Talvez eu até vou poder dar uma brisada nessa ideia assim. Eu vou aprofundar nessa ideia aqui, discorrer mais assim, aprofundadamente, porque que eu acho que o fim do mundo não tá tão iminente assim, sabe? Porque, tipo,
Queria dizer, eu acho que sim, que a raça humana tem que tomar cuidado e reavaliar essas questões para onde a gente não ser destruído pela nossa questão assim, de poluição do meio ambiente, ou até mesmo a questão do algoritmo da tecnologia, sabe? Ou subestimar a nossa realidade, fazer com que nós acabamos nos tornando mais fracos do que a gente era, e isso daí faz com que a gente acabe criando uma situação que nós seremos destruídos pela nossa própria tecnologia, sabe? A gente ficou fraco demais em questão física, em questão cerebral, e daí a nossa tecnologia nos atrofiou, sabe? Se tornou, na verdade, um prejuízo, uma fraqueza, em vez de ser um ponto forte nosso, da nossa espécie. Então esses são fins que eu acho que realmente podem voltar para morder o nosso rabo. Só que daí é diferente da ideia de realmente um fim do mundo provocado por uma coisa que está sendo programada, sabe? Esse é o ponto da escatologia. Escatologia. Escato. Isso quando eu boto um A na palavra sem querer, né? Então, essa é a questão, sabe? É como se tivesse programado. O fim do mundo é um evento que vai chegar, não é uma coisa que nós estamos desencadeando ou não, sabe? É simplesmente algo que quando chegar aí, vai ter vários procedimentos e muita gente vai ser morta, muita gente vai te salvar, muita gente vai ser arrebatada, digamos assim. Mas, né? Então, esse caráter assim, eu não acredito, mas então a ideia de a gente estar chegando ao fim do mundo ainda recentemente, entendeu? Envolveria algumas coisas que eu acho que a raça humana poderia adiar, sabe? Por mais, tipo assim, que nem eu falei, por mais catastrófico que pudesse ser os eventos, se não fosse um ritmo assim tão grande que eu não consigo nem vislumbrar hoje em dia, a gente ia se adaptando, sabe? Por exemplo, essa questão das calotas polares vão derreter, a espécie humana ia migrar para regiões onde não estão alagadas, e tudo mais. E até questão assim, da temperatura, sabe? Se for tendo mudanças na camada de ozônio, sabe? A verdade é que a raça humana é altamente adaptativa, então eu acho que se não houvesse um evento tipo assim, um meteoro, sabe? Por isso que eu acredito que o meteoro é como se fosse a cheat de Deus, sabe? Da mesma maneira que eu acho que há possibilidade, eu não tô falando com toda certeza, não tô dizendo que eu estou convencido dessa ideia, sabe? Mas, tipo, se tem uma maneira prática de Deus falar, olha só, chegou, entendeu? Time's up, filhos da puta. É mandando meteoro pro planeta Terra, sabe? É muito mais prático do que todos esses eventos assim que a gente vê sendo descrito nesses livros religiosos, sabe? É o jeito mais prático, mais óbvio, mais poderoso e mais difícil que a gente possa interagir e simplesmente desencadeia eventos que não tem como a gente lidar, não tem como a gente contornar, sabe? Não é algo que a gente pode se adaptar. É simplesmente algo que muda tão drasticamente e tão rapidamente tudo que a gente conhece, né? Que simplesmente não daria tempo para a nossa espécie se adaptar, sabe? Seria, tipo, rápido demais e uma coisa que simplesmente ia nos varrer daqui, entendeu? Então, para mim, esse daí é o cheat de Deus, sabe? Por isso que eu não... Essa é a minha versão escatológica dos fatos, sabe? Ela não seria tão... se não seria uma história tão romântica quanto a gente vê nesses livros sagrados, sabe? Seria simplesmente uma bola imensa chega, estoura tudo, a gente fica tudo no escuro, frio, e morremos todos, devastados. E se sobrevivesse seres humanos, a gente teria virado outra espécie bem pequenininha, sabe? A gente ia passar por tremendas mutações, que nem os dinossauros viraram galinhas, sabe? Ia ser mais ou menos assim. Essa é a minha visão escatológica no presente momento, sabe? Eu não acredito que... Mas eu não tenho razão pra achar que nosso fim tá chegando tão perto assim, né? E ainda, que eu falei, no final dos contos, eu acho que a humanidade, por mais que ela se foda, por mais que ela sofra, por mais que ela demore, eu gosto de acreditar que nós vamos conseguir reconhecer os erros e tomar mudanças que são o suficiente para evitar que o nosso fim chegue antes da hora e nós continuamos essa jornada evolutiva aqui na Terra, sabe? Mas agora, falando da Terra, eu também ouvi gente falando sobre a ideia da humanidade deixar a Terra, né? E daí, essa ideia do ser humano sair do planeta Terra, eu ainda acho também é outra das várias coisas que tem a ver com avanços tecnológicos significativos para as próximas décadas, que eu também só vou conseguir acreditar quando eu estiver vendo, sabe? Essa história do homem, tipo, viajar para Marte, colonizar Marte, que mais uma vez tem tudo a ver com Elon Musk, ele já tá vendendo essa pauta faz bastante tempo, sabe? Eu não me lembro quando que ele começou a falar dessa ideia, mas eu sei muito bem que, tipo, já passou da primeira vez que ele tinha dito que teria gente já na Marte, até onde eu sei. Eu posso estar errado, entendeu? Mas eu quero te dizer que ele, como sempre, ele faz o hype antes das coisas estar acontecendo de verdade, justamente para extrair investimento. Essas que são algumas das estratégias que o Elon emprega aí no jeito que ele faz as coisas dele fluir, né? Mas essa ideia de mandar a gente para Marte, dar algum jeito de fazer a gente viver lá e haver uma colônia,
É o tipo de coisa que eu não sei se eu vou estar vivo aqui pra ver também, entendeu? Talvez demore mais tempo do que eles estão nos falando que vai acontecer. Mas até, por exemplo, essa questão da Lua, pra... até a Lua é um lugar que estão falando da ideia da gente estar colonizando ela em breve. Literalmente ter pessoas morando lá e residindo lá nesse espaço. E isso é um negócio que, tipo assim, eu sei que tem coisas da China já lá, a China já conseguiu pousar no lado oculto da Lua, né? Que para quem não sabe disso, quem nunca se ligou, nós enxergamos a Lua sempre no mesmo ângulo, né? A Lua, ao contrário do planeta Terra, a Lua não está girando, então a gente sempre vê ela pro mesmo lado, o lado que é iluminado pelo Sol também, e tem um outro lado da Lua que ele é escuro, né? Por isso tem até aquela expressão Dark Side of the Moon, quer dizer, o lado escuro da Lua, ou também chamam de lado oculto da Lua, porque é o lado que nós aqui da Terra não enxergamos. O que é bem doido imaginar, né? Que tem uma parte assim da Lua que a gente nunca enxerga, dá pra te imaginar um monte de coisa maluca que pode estar acontecendo do lado de lá. Só a ideia de criar uma fabulação sobre essa possibilidade já é bem divertida, né? Mas tem gente que fala que nós poderíamos estar colonizando a Lua, no caso, tipo assim, não de gente literalmente estar morando lá, mas de estar mandando gente para pisar lá e reconhecer e começar a fazer instalações, bases lunares habitadas por seres humanos. Tem gente que diz que isso pode estar acontecendo realmente até no final dessa década. É o tipo de coisa que nem eu falei. Eu não vou falar, não acredito até que esteja acontecendo, sabe? Se algum dia realmente começar a dar notícias que já foi criada uma base lá na Lua e agora tem pessoas que vão estar regularmente lá fazendo testes ou dando início a construções, porque parece que essa ideia foi mais. Tipo, ela foi antecipada nos planos de. Realmente eu não sei quais são os planos exatos, sabe? Eu não sei se realmente, tipo, a intenção desse tipo de ideia é o conceito praticamente fictício, assim, da gente criar da gente dominar o sistema solar mesmo, realmente assim, brisa nível Star Wars, que eu sei que Star Wars não se passa no sistema solar, mas realmente eu não sei se a ideia dessas pessoas é realmente fazer assim uma sociedade que no futuro, talvez assim séculos daqui, né, sabe? Daqui a 2000, daqui a 200 anos, 300 anos, 400 anos, como se a raça humana estivesse vivendo, fosse possível viver em todos os planetas do sistema solar e tivessem viagens entre esses planetas, sabe? Eu não sei se realmente é um vislumbre desses tão que parece megalomaníaco no dia presente, ou tem alguma outra razão que, né, realmente eu só consigo imaginar que, sabe, com as informações que eu não tenho, eu fico meio curioso com essa ideia, sabe, desse tipo de exploração, porque no presente momento, pra mim, ainda parece meio que um delírio, sabe? É difícil ainda ouvir esse tipo de ideia e imaginar, tá, peraí, eles realmente acham que isso vai acontecer, entendeu? E talvez aconteça, sabe? Talvez no futuro isso esteja acontecendo, mas né, eu gostaria de estar vendo acontecendo comigo vivo ainda para eu ver que eu tô errado, sabe? Várias dessas coisas que eu duvido, realmente eu gostaria de estar errado, eu gostaria de estar surpreso e quem sabe antes de eu estar morrendo ainda a gente já tá falando realmente da ideia de essas coisas acontecerem. Embora que se eu fosse problematizar essa ideia, eu não sei se tá certo ou se tá errado também, né? Eu poderia levantar essas ideias de que, tipo assim, para um país, para uma população que eu considero, né, uma raça que eu considero que ainda não aprendeu nem a administrar o seu próprio planeta, que é tão rico, tão perfeito, tão incrível, eu não posso dizer para vocês que eu acho que essa ideia da raça humana já está tendo a pretensão, né, de que eles são capazes de ser exploradores interplanetários. Pra mim, parece que, tipo assim, que a gente ainda não cuidou. É aquela história do cara que não cuida da própria casa, querer cuidar da vida dos outros, sabe? Isso daí não faz muito sentido, mas a metáfora, assim, o cara que não cuida, que não tem um bom relacionamento nem com a própria esposa, querer procurar amante na rua, sabe? Os humanos são tipo isso com o planeta Terra. A gente não aprendeu a coexistir, a conviver nem com o nosso meio ambiente real, né? Nós somos terráqueos e não entendemos o planeta Terra, e daí agora eles já estão realmente falando de nesse século, ou melhor dizendo, talvez até nessa década, já começar a se preparar para começar a ter uma espécie de colônia na Lua daqui a algumas décadas, ou uma colônia em Marte. Olha, pra mim parece que estão colocando os carros na frente dos bois, mas fazer o quê, né? Tem gente com dinheiro investindo nessas coisas, então a gente vai ter que observar. Mas no presente momento parece um vislumbre. Cara, eu sei no que eles sustentam pra dizer que isso pode acontecer, tipo na Lua, sabe?
Pra começar, por que não é só a gente se mudar pra um país desse, pra um planeta desse e viver? Tem várias questões, tipo, a demora das viagens, mas principalmente a questão atmosférica, né? A gente pode viver aqui na Terra, a gente pode esse lugar que é bom pra nós por questões atmosféricas. Tem oxigênio, tem uma proteção adequada para a radiação que o Sol nos emite, sabe? Tudo isso muda. Por exemplo, assim, na Lua não tem nada disso, não tem atmosfera, então lá rapidamente tu adquire câncer, sabe? Aí tem várias outras questões, assim, que eu acho que são muito sérias e que o próprio, tipo, o pessoal que tá falando dessas ideias, eles não são burros, né? Eles são cientistas, então eles não podem ser imbecis, eles não podem ser levianos de fazer esses cálculos. Mas eu acho que eles estão sendo meio, no mínimo, eu vou ter que usar o termo, assim, ingênuo, sabe? Porque, tipo, a gente não tem qualquer noção prática de como isso vai afetar a nossa fisiologia, sabe? Tipo, tudo que a gente já viu com astronautas até agora é que a experiência interplanetária, ou uma experiência fora da Terra, sabe? Causa muitos problemas, sabe? Essas pessoas que viram astronautas têm problemas sérios de saúde. E alguns mais do que saúde, né? Pra quem quiser pesquisar sobre esse tipo de tema, infelizmente eu não tô com ele enfiado na cabeça, então não vou poder fazer um episódio sobre isso. Talvez eu grave em breve um programa que eu narro pra vocês esse tipo de história, mas tem até histórias de caráter paranormal envolvendo o espaço sideral, sabe? Tem gente tem astronautas que relatam como se eles realmente tivessem sido assombrados por algo enquanto eles estavam lá e depois que eles voltaram pra Terra, eles sentiram que esse ser, esse espírito, essa energia que se comunicou com ele lá no espaço sideral ainda não saiu de perto dele, sabe? Então, a verdade é que é o seguinte, ainda botar seres humanos para o espaço sideral ainda é muito perigoso, entendeu? Deixando de lado esse lance da possibilidade paranormal, voltando para a parte mais assim física e biológica, acontecem vários problemas assim de esse processo assim, de mudança na gravidade, o ar, que na verdade que não tem ar, tu vai ter que ter algum oxigênio artificial, né? Todas essas coisas assim, se tu passar algumas semanas, alguns meses fora do planeta Terra quando tu volta, é grande chance de tu ter problemas de saúde, problemas de visão e várias outras coisas. Então, a gente ainda a gente não tem tecnologia, a gente não tem compreensão de dessas coisas assim a longo prazo no corpo de ser humano, sabe? Quem sabe a ideia de o ser humano viver fora do planeta Terra durante 6 meses é completamente absurdo, sabe? Quem sabe se tu ficar longe do planeta Terra, tu simplesmente morra, porque nós somos terráqueos, entendeu? Então quem sabe essa própria intenção de algum dia a gente estar colonizando o planeta é simplesmente impossível de acontecer porque a gente não foi projetado para viver fora desse planeta, sabe? Isso são tudo possibilidades que eu tô levantando, né? Que provavelmente a gente vai descobrir se estamos errados, se eu tô errado ou certo também no futuro, né? Como sempre aqui, eu tô sempre tomando várias apostas. Quem não se esquecer das coisas que eu tô falando, ou se no futuro alguém estiver ouvindo as coisas que eu tô falando hoje em dia, daqui a 20 ou 30 anos alguém escutar esse programa, vocês vão saber se as minhas apostas eu acertei ou errei, sabe? Se eu tava achando, nossa, esse cara tava com os pés no chão mesmo e não comprou o discurso megalomaníaco que a humanidade estava vendendo para ele, ou vão dizer assim, nossa, esse guri vivia na Idade da Pedra, agora a gente tá tudo aqui voando e os robôs estão caminhando para um lado pro outro, tecnologia, chip dentro da cabeça das pessoas e todo mundo vivendo em Marte, né? Vamos ver o que vai acontecer aí no futuro. Mas no presente momento, pra mim, parece assim o famoso wishful thinking, sabe? Parece a humanidade realmente, pra mim, ou estão subestimando o universo, ou estão se superestimando, mas eu acho que a gente ainda não tá no momento que a ideia de estar colonizando a porra que for de outro planeta é o momento assim da evolução da humanidade e talvez nunca chegue a esse momento, sabe? Talvez nunca seja o ponto certo. Talvez essa exploração espacial, que não passa de teoria no presente momento, nunca deveria deixar de ser teoria, sabe? Talvez o universo não tenha sido criado para isso e nós já estejamos olhando para isso porque é o que a gente sempre soube fazer, sabe? A raça humana ainda é meio que obcecada com a ideia de explorar, explorar, explorar e no pior sentido da palavra, então talvez a nossa, né? Talvez a gente ainda ache que o jeito certo de viver a nossa vida é cada vez indo para um lugar mais longe e tomando conta daquilo que não necessariamente foi feito para pertencer a nós, né? E daí, lá na Lua, dizem que nunca teria intenção de criar uma atmosfera. Dizem que a ideia que eles estão levando mais a sério seria fazer as pessoas viverem dentro da Lua. É exatamente tão maluco que pode parecer, porque tem umas cavernas que eram caverna de lava, porque em algum momento na história da Lua ela tinha lava, hoje em dia não tem mais. E lá é um lugar perfeito para tu fazer uma selagem e criar lá dentro alguma espécie assim de ar, de oxigênio para as pessoas respirar.
Mas, né, ainda tem problemas como, assim, a questão fisiológica, tipo, o que nascer na Lua vai fazer? Será que é possível o ser humano nascer na Lua? Será que uma criança se forma lá? Será que sai saudável? Várias questões, assim, na formação do corpo talvez não desse certo, sabe? Então, pra mim, eu ainda acho que nesse século parece que a humanidade está botando os carros na frente dos bois e talvez nunca tenha sido feito pra gente fazer coisas diferentes, sabe? Quando eu vejo filmes tipo Avatar, e quando eu digo Avatar é do acho que é James Cameron, o nome dele, posso estar errado, o cara mesmo, cara que fez Titanic, né? É o Avatar lá do Bicho Azul. Quando eu vejo um filme tipo aquele Avatar, eu penso o seguinte, na ideia de que, né, nós somos a espécie invasora que, tipo, se a raça humana já tivesse tecnologia para viajar por aí, nós seríamos a espécie que estaria interessada em chegar no planeta de outras raças e pegar para nós, sabe? Porque dá pra ver que, cara, eu tenho certeza absoluta que é isso que a humanidade faria no presente momento, sabe? Eu acho que se a gente tivesse capacidade de viajar, explorar, a gente dominaria as coisas. Justamente por isso que a raça humana, quando se fala de alienígenas, sabe? Sempre que a gente levanta essa ideia assim de, será que tem ou não tem alienígena? Um dos argumentos que algumas pessoas gostam de usar para desacreditar a possibilidade de haver outras raças é onde é que eles estão, por que que eles não estão aqui, por que que se eles têm uma tecnologia tão foda, por que que eles não estão nos dominando, nos escravizando, porque nós ainda vivemos numa idade dessa ignorância que a nossa ideia de ser evoluído é dominar os outros, é escravizar os outros, é dominar os outros. Eu ia repetir 2 vezes, desculpa. Enfim, é tomar controle da cabeça dos outros, sabe? É isso que a gente pensa. Eu tenho mais poder que tu, tenho mais recursos que tu, eu sou mais inteligente que tu, então eu vou te escravizar, eu vou te dominar, eu vou te perseguir, eu vou chegar até ti e falar que eu sou teu chefe, eu sou teu líder. Então isso evidencia muito que se a gente já pudesse fazer isso, a gente já estaria fazendo, a gente já estaria realizando esse tipo de processo pelo universo e escravizando outras raças, dizendo que são melhores que eles. Talvez seja por isso que as coisas, quando eu digo que a gente está cedo demais para viajar pelo universo, eu esteja certo. Quem sabe se algum dia a raça humana vai ser capaz de viajar por aí, a gente vai ter tecnologia e compreensão das coisas a ponto de conseguir encontrar outros lugares, outros universos e viajar outros universos não necessariamente, mas como eu posso dizer assim, outros planetas e outras civilizações, aí vai ser só no momento que a gente já tiver com as cabeças mais evoluídas, sabe? Vai ser um negócio realmente daqui a séculos no futuro, quando a raça humana já puder estar discutindo de pronome neutro, sabe? A gente já vai ter vencido todas as nossas mazelas mais, assim, básicas que a gente está discutindo faz séculos já, ou melhor dizendo, milênios, talvez. Quando a gente já vencido todas essas coisas, sabe? Coisas como pobreza, desigualdade, esse tipo de assunto todo, aí, né, tá em equilíbrio com o nosso meio ambiente e a gente não tiver mais vontade de dominar, a gente não tiver mais vontade de escravizar, de perseguir, talvez nesse ponto nós conseguimos adquirir uma tecnologia capaz de viajar pelo universo e daí quando a gente conseguir encontrar outras espécies, a gente já vai estar num ponto da nossa própria jornada evolutiva que a gente vai falar, não se preocupa, a gente não tá aqui para matar vocês, para perseguir vocês. Talvez seja esse tipo de ser que eles já sejam, sabe? Talvez seja esse tipo de ser que os alienígenas sejam e eles não nos fazem mal, porque não é a intenção deles, ao mesmo tempo que qual é a outra coisa que eu ia falar? Eles não fazerem mal? Eu não entendi agora. Eu me lembro que eu tinha 2 construções, né? Mas basicamente é isso aí, entendeu? É uma linha de raciocínio que eu tenho a respeito dessa ideia. Nós, sempre que a gente pensa, sabe por que os ET não estão aqui nos ferrando se eles não tão evoluídos? Eu falei, pô, talvez justamente por eles não tão evoluídos que eles não estão nos ferrando, né, caralho? Nós que, por não sermos evoluídos, que nosso primeiro instinto sobre as coisas é punir, dominar, matar, roubar, entendeu? É o que a gente não tá acostumado e é o que muitos de nós jogamos a nossa espécie ainda, sabe? E não que eu não entendo de onde que vem esse tipo de crítica, né? Mas enfim, e nessa mesma ideia, nesse mesmo papo assim de ideias intergalácticas e nesse assunto referente de existência ou não de vida alienígena, em algum programa que outro eu já mencionei que eu não sou necessariamente uma pessoa muito entusiasta por essa ideia de vida alienígena mesmo. Tipo assim, eu acredito que possa haver vida alienígena, como também possa não haver vida alienígena, sabe? Mas eu estou mais. Eu acredito que talvez nós não vamos nos encontrar, tipo assim, não é uma possibilidade, por questões assim, além da minha capacidade de compreensão, ou ao menos além da minha capacidade de explicação, mas talvez eu, do ponto de vista atual, se tu me perguntasse para mim, Renan, nós vamos interagir com seres humanos alienígenas, e quando eu digo alienígenas, seres humanos alienígenas, pode ser seres humanos alienígenas mesmo, tipo assim, literalmente eu acho que há a possibilidade de existirem humanos alienígenas, tipo, pessoas como
nós mesmos, com a nossa mesma aparência, com o nosso mesmo DNA, com a nossa, não mesmo DNA exatamente nosso, mas a nossa mesma formação genética, sabe? Literalmente seres humanos, só que eles não são terráqueos, eles vivem em outro planeta, em outra galáxia, em outra dimensão, talvez, e nós não podemos nos relacionar com eles, sabe? E nós nunca vamos nos encontrar, que daí eu acho que é aquela ideia do grande filtro, entendeu? Porque tem essa teoria, essa explicação do grande filtro, mas eu já vi que tem gente que usa para umas situações diferentes. O que eu entendia como grande filtro era a ideia de que, na verdade não, acho que essa outra explicação que eu que inventei. Acho que o grande filtro é aquela noção mesmo de que, tipo, nunca vai haver comunicação entre espécies, porque quando entre raças de planetas distintos, porque quando uma raça evolui a ponto de compreender como que ela pode viajar o suficiente entre as distâncias que a gente conhece, provavelmente ela já vai ter gerado sua própria autodestruição, entendeu? E, em primeiro lugar, eu acho que isso pode realmente acontecer, pode fazer parte, assim, do jogo, pode ter, tipo, assim, coisa que Deus programou no sistema da vida que, tipo assim, olha só, tem coisas que vocês podem fazer, tem coisas que vocês não podem. Uma delas que vocês não podem é viajar para fora da galáxia de vocês e se encontrar com outros seres humanos. E aqueles que insistem, que tentam buscar por isso, talvez eles simplesmente desapareçam por aí. Então, talvez, então isso daí pra mim é uma coisa que eu acredito como uma explicação racional dessa possibilidade, entendeu? Considerando a extensão do nosso universo, né? E sobre a ideia de ser seres humanos iguais, né? Eu acho que eu já tinha mencionado isso até recentemente, mas foda-se, agora eu vou repetir sobre isso e acho que eu vou concluir com uma pauta que não tem nada a ver com nada, simplesmente para deixar esse programa com um caráter bem sem contexto, né? Mas enfim, voltando para o raciocínio das formas de vida alienígena, tem gente que fala que a espécie humana ser como ela é, ser formada do jeito que a gente é, a nossa atmosfera ser do jeito que ela é, sabe? O nosso corpo ter os nossos traços, as coisas que a gente define como o corpo humano, sabe? A gente ter 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, todas essas coisas assim, toda essa composição é muito rara, né? E a chance disso se repetir no universo, ou até alguma coisa parecida como isso, é muito pequena, né? E eu entendo esse raciocínio de um ponto de vista lógico, racional e, tipo assim, materialista também, né? Porque é só tu colocar Deus na jogada que isso simplesmente desaparece. Por que simplesmente desaparece? É aquela velha noção de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Olha, não reclame de eu ter dito o homem, quem disse isso está na Bíblia, né? Então o machismo está na passagem bíblica e eu estou citando ela. Mas então, né, é isso aí. Mas o ponto é que, se a gente tem essa imagem, essa aparência, a gente foi formado com essa forma física, não por um acaso, mas assim por uma intenção, porque, tipo assim, digamos que daí a gente pode imaginar a força criadora até realmente com uma forma, supondo que ele tivesse forma, se ele fosse assumir uma forma, ele seria que nem nós, ou porque ele admira essa forma que ele deu, por alguma razão que seja, entendeu? Se a gente deixa de lado que isso aqui foi por acaso, então simplesmente pode ter acontecido o mesmo fenômeno raríssimo e extremamente improvável que é a vida no planeta Terra, pode ter acontecido várias e várias vezes ao longo desse universo e provavelmente em distâncias que impedem a gente de se relacionar, porque essa é a intenção. Talvez não seja interessante nesse ponto da história, nesse ponto da jornada evolutiva, que haja esse tipo de comunicação interplanetária. Embora talvez algum dia faça parte, eu não sei. Realmente eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar por aqui e o que nós estamos realmente fazendo por aqui. Mas eu tento descobrir, né? Mas então, essa daí é uma coisa que simplesmente... Cara, eu entendo, assim... Olha, eu sendo uma pessoa racional, sabe? Eu tento não desacreditar outros pontos de vista, assim, mas... Olha, eu realmente acho que se a pessoa ainda fica falando que as coisas que aconteceram, tudo que aconteceu na história desse planeta foi totalmente por acaso e podia ser diferente, sei lá, eu acho que pra mim já é meio que uma forçação de barra, sabe? Eu entendo que eu tenho meu viés, eu tenho minha forma, eu tenho, tipo assim, os fundamentos que fazem com que eu chegue a esse tipo de conclusão, né? Mas eu já deixei bem claro pra vocês em outros programas. Na verdade, eu não sei, agora que eu ouvi todos os meus programas de novo, eu não tenho certeza se eu já falei especificamente sobre como, né, ateísmo é balela e as pessoas não deviam cair nesse conto. Mas, né? Então talvez eu vá concluir sobre isso. Acho que eu vou concluir sobre isso então já pra fechar mais ou menos 1 hora de duração, né? Mas eu não sei se eu tinha falado sobre isso, né? Mas eu vou falar, enfim, né? Eu posso alertar o pessoal que está me ouvindo, né? Para essa questão de que, olha, não sejam ateus no sentido assim de desacreditar em coisas além de tudo que vocês só do que vocês enxergam, sabe? Não sejam ateus a ponto de acreditar que não há uma força criadora, que não há, enfim, muitas coisas que importam na tua vida, na tua jornada,
que não são necessariamente aquilo que tu tá vendo aqui no teu dia a dia, sabe? Mas eu posso alertar com clareza, posso dizer pra vocês que sim. Ah, Renan, tu tem provas disso? Então, provas eu não tenho, entendeu? Provas, algo que eu posso te mostrar pra te compreender e acreditar no que eu tô te falando, eu não tenho provas. Mas olha, eu já fiz relatos, tenho vivências, eu não vou ficar repetindo todos os tipos de pontos que já fiz sobre isso, mas eu posso te garantir pra ti que há coisas na nossa volta que não são necessariamente coisas que a gente vê, entendeu? Eu não acredito que todas as manifestações que eu senti quando eu estava fazendo parte de algum ritual, ou todas as experiências que outras pessoas que eu conheço já me contaram, tenha sido, assim, questões, assim, de delírio, sabe? Ou até, tipo, eu tenho que destacar, reforçar essa ideia de que tem gente que quando fala sobre esse negócio de religião de matriz africana, essa é outra coisa que normaliza, né? Qualquer pessoa que frequentou o batuque durante um longo tempo, tu começa a compreender, assim, que existem espíritos, seres, energias, boas, ruins, sabe? O que elas são exatamente, como que eu definiria na minha cabeça, isso daí também poderia ser debate, mas quem sabe eu deixo para outro programa, sabe? Porque, né, eu sendo uma pessoa questionadora, é claro que eu não sei exatamente, eu não sei, tipo assim, definir com total precisão, sabe, o que é aquilo lá em vários níveis, né? Mas o que eu sei, o que isso me ajudou a entender, sim, porra, se tem um mundo energético na nossa volta, se tem seres, se tem energias, e daí tem vários tipos, tem tanto desde almas desencarnadas mesmo, a outros seres, que podem ser seres mais elevados, tipo aqueles que vão trabalhar com médiums, sabe, seja em cultos afro-religiosos, ou em outras religiões que trabalham com esse tipo de manifestação energética. Mas também tem seres de energia baixa que tem a função de fazer outros tipos de coisas, sabe. Eu tenho esse tipo de crença, não é nem crença, agora eu vou falar, eu tenho esse tipo de noção, entendeu? O que eu ia dizer do pessoal que fica negando esse negócio de matriz religiosa, eu vejo que alguns argumentos que as pessoas dão é que, tipo assim, é uma autoindução cerebral, e eu vou dizer pra vocês, olha, quem aqui já me ouviu falando sobre vários assuntos, vocês podem ter certeza absoluta que eu não fico vendo coisas, ouvindo coisas, delirando no meu dia a dia, na minha casa, não acontece, entendeu? Então eu vou confirmar pra vocês com alguém que tem noção de sua sobriedade, e sei que todos os capítulos que eu entrei num estado de comunicação com um guia espiritual, assim, num culto, tenho certeza absoluta que eu tava sóbrio, entendeu? Não tava alcoolizado, não tinha consumido substância psicodélica alguma, nem maconha eu conheci na época que eu era, tipo assim, frequentador mais assíduo de cultos afro-religiosos. Hoje em dia eu ainda frequento ocasionalmente, não necessariamente nesse... hoje em dia ainda dá pra dizer assim. mas voltando. Então eu posso dizer para vocês com clareza, olha só, não é autoindução, entendeu? Não é algo assim que eu tenho certeza absoluta que não tem chance alguma de ter sido algo que eu influenciei, entendeu? Porque eu sou uma pessoa sã das minhas faculdades mentais, caralho, eu não fico agindo de uma forma que não seria o meu padrão de comportamento. Quando tu trabalha nesse tipo de culto, tu recebe energias diferentes, tipo... trabalha com linhas diferentes, tu vai ter um comportamento específico para cada uma delas, tu tem noção de que tu não tá se fazendo de louco, entendeu? Quem tá de fora, talvez possa se perguntar por que essas pessoas estão fazendo assim, por que elas estão dançando dessa forma, tendo esses comportamentos, dando essas gargalhadas, o que tá passando por trás da mente delas enquanto elas estão fazendo as consultas. Tu pode ter essas dúvidas, esses questionamentos, assim como eu sempre tive desde quando eu fui uma criança, né? Mas ao mesmo tempo, desde a primeira vez que eu entrei num culto de religião afro-brasileira, eu ia ouvindo coisas e vendo coisas que ia impedindo eu de ter uma descrença, sabe? Eu ouvia coisas que me faziam ter certas reflexões importantes, eu via coisas que me faziam acreditar que ali estava rolando algo de caráter sobrenatural, sabe? Algo que normalmente não estaria acontecendo se a gente não estivesse realizando um ritual específico para permitir que aquilo acontecesse. E conforme eu fui crescendo, conforme eu fui refletindo sobre isso a níveis mundiais, eu pensei assim, tá, se há uma manifestação energética dentro das religiões, né, de afro-brasileira em terreiros, se há essa manifestação energética aqui, eu sou obrigado a imaginar que isso não é um evento exclusivo daqui, nem exclusivo dessa religião. Eu sou obrigado a imaginar que, então, realmente existem seres andando na nossa volta. E quando eu digo andando na nossa volta, provavelmente é todos os espaços. O ponto é que eles não vão entrar em contato contigo, eles não vão se manifestar contigo normalmente no teu dia a dia sem razão qualquer, porque não deve ser assim que as coisas funcionam, entendeu? Tem a ver com questões ritualísticas, com questões, assim, de permitir também, sabe? Tem todos esses contextos e tudo mais. Apesar de que, como, por exemplo, assim, quando eu fui
trabalhar pela primeira vez numa religião de afro-brasileira, fui receber uma entidade que a gente fala, sabe? Mas na minha definição pessoal, eu diria que é estabelecer um elo, uma conexão com um ser energético aqui para realizar alguma espécie de trabalho em conjunto, eu diria assim, sabe? Então, a primeira vez que isso aconteceu, é claro que do meu ponto de vista não tinha a menor intenção, sabe? Não é um bagulho que eu tava chamando e pedindo, simplesmente aconteceu como se realmente fosse já uma influência, sabe? Mas é que eu tava no lugar certo, no momento certo, e digamos que talvez dentro de mim eu já estava de acordo com aquilo, entendeu? Todas essas coisas que realmente são mais do que eu sou capaz de racionalizar pra vocês. Mas ao mesmo tempo eu sei o que aconteceu, entendeu? Eu sei que eu não surtei, eu sei que eu não fiquei maluco, eu sei que eu continuo sendo uma pessoa normal, eu sei que eu não fico incorporando a troco de nada em qualquer lugar, apesar de que sim, eu já tive um único capítulo na minha vida que eu trabalhei com uma entidade fora de uma terreira, e foi por uma razão muito específica dentro de um contexto de ritual também, e isso também solidificou a minha fé, porque foi algo que basicamente fez com que eu entendesse aquilo. Bom, se eu estou trabalhando com essa entidade fora de um terreiro, quer dizer que isso é passivo de acontecer no momento certo, no ritual certo, se for conduzido por alguém e se tiver algum propósito. Então é aquela ideia, entendeu? Não é exclusivo de um terreiro e também não é exclusivo daquele lugar que aconteceu. Então isso quer dizer que, na minha opinião, eu acho que tu pode fazer trabalhos, religiões rituais em qualquer lugar do mundo. A questão é o que responde lá, entendeu? Aí entra naquela pauta assim, realmente assim de que eu falei que ia comentar no outro programa e não comentei. Eu vou deixar pro próximo programa, então. Próximo programa eu vou começar falando sobre isso, porque agora tá na hora de encerrar isso aqui. Sabe? Próximo programa eu vou falar das minhas reflexões espirituais em ponto de vista assim, geológico e geográfico, sabe? Porque basicamente, sim, eu acredito que as entidades, os seres, as energias que respondem para uma terra realmente são vinculadas à terra física, entendeu? Eu acho que, tipo assim, por questões assim de como eu compreendo o nosso mundo, a nossa realidade, eu acho que não faz sentido que a mesma energia, o mesmo espírito, a mesma vibração, a mesma entidade te responda aqui no Brasil e te responda no Japão, por exemplo. Mas eu acredito sim que algo te responde no Japão, entendeu? Eu acho que dá pra te fazer um rito lá, entendeu? Não tô dizendo que vai ser um batuque, tá entendendo? Mas eu quero te dizer que se tu pode fazer alguma espécie de energia aqui no Brasil te responder, eu sou obrigado a imaginar que várias religiões de vários lugares do mundo tinham sua forma de se comunicar, de fazer cultos que realmente tem a ver com essas comunicações. E daí, por que isso volta para o ateísmo? É que daí, então, se tem um plano energético, se tem seres de bons e ruins, sabe, com bem intencionados e mal intencionados ao nosso redor, e podem interagir conosco, para mim isso daí é uma prova clara, do meu ponto de vista, sabe, que há então todo um plano espiritual, e havendo um plano espiritual, para mim há um coordenador desse plano espiritual, sabe? A mesma força criadora, entendeu? A mesma força criadora que permitiu que existisse vida, ou sentiu que deveria haver vida, ou respirou vida, sabe? A mesma força criadora que deu início ao processo que a gente chama de Big Bang e a nossa vida física, ela também organizou um outro mundo, ou talvez vários outros mundos, sabe? Várias outras dimensões, várias outras ordens de evolução que nós aqui na nossa limitação terrena sequer somos capazes de vislumbrar. Mas então eu vou dizer para vocês, entendeu? Sim, existe energia, existe vibração, existem entidades, elas podem afetar a tua vida para bem ou para mal. Tem coisas que tu pode fazer para combater isso ou para se ligar com coisas boas. Tem formas de se tratar, de se guiar, mas daí, entendeu? Eu não tô fazendo pregação religiosa, mas tô dizendo para você o seguinte: ateísmo, a ideia de negar Deus e não Deus cristão, negar Deus como um todo, sabe? Eu acho que muitas pessoas que abraçam a doutrina ateia, por exemplo, eles estão muito revoltados com Deus cristão, mas eles não têm muita noção do que é Deus como um todo, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas que são ateias, inclusive, elas não têm uma profunda compreensão de várias outras religiões, de vários outros cultos. Por isso que eu já falei, eu convido muito a ser uma pessoa ateia. A religião afro-brasileira é que eu tive um contato maior, que eu acho que quebra certos dogmas através do culto mesmo, através da prática, sabe? Mas eu convido a pessoa a buscar outras formas de religião, de espiritualidade, ouvir mais doutrinas, refletir mais a respeito, sabe? E entender que, tipo assim, negar a existência de algo que, na minha opinião, existe, entendeu? Mais uma vez, voltando para o raciocínio pragmático. Esse é o ponto de eu me sentir confortável para dizer que eu considero ateísmo um bagulho que não se sustenta e que a pessoa devia abandonar o quanto antes essa mentalidade. Porque a existência ou não existência de Deus, ela é pragmática, entendeu? Se existe Deus e não é a tua descrença nele que vai fazer ele ir embora. Ao mesmo tempo que é o contrário. Se não existe Deus, não é tu acreditar nele que Deus vai existir. Então eu tô
te alertando, tô te dizendo, olha só, existe coisas, como que é Deus, o que que ele quer, o que que é certo, o que que é errado, entendeu? Isso daí tá totalmente aberto ao debate, eu não tenho convicções fortes o suficiente a respeito de muitas dessas coisas também, eu ainda fico me questionando. Mas agora, o que eu não questiono mais é se existe um plano espiritual, se existe algo na minha volta que eu não enxergo normalmente. Existe, cara, com 100% de certeza posso te afirmar, existe seres variados na tua volta, com intenções diferentes e com, sabe, com capacidades diferentes, e tu pode se comunicar com eles de maneiras diferentes, em rituais diferentes, para conseguir coisas diferentes, e tu pode lidar com essa situação de várias formas diferentes. Mas agora, o que tu não pode fazer de conta é que isso não existe, entendeu? Se tu fazer de conta que isso não existe, bom, tu vai deixar de perceber, tu vai deixar de lidar, tu vai deixar de encarar, de enfrentar e de experimentar várias coisas que, na minha opinião, são importantes para tua jornada, para tua experiência, para tua vivência aqui na Terra, sabe? É a mesma coisa com a pauta do agnosticismo, sabe? Eu acho que o agnóstico está menos errado que o ateu, porque pelo menos ele já não está no ponto de descrer, ele só está no ponto de não querer se relacionar. Mas, né, na minha opinião, tu simplesmente negligenciar todo o campo espiritual, energético por completo e simplesmente se fechar, faz com que a pessoa, tipo, se prejudique de maneira até consciente, talvez, sabe? E daí, cara, tudo que eu tô falando aqui em relação à espiritualidade não é dizendo que isso daí substitui as outras coisas, mas eu quero dizer que é algo de igual importância, sabe? Eu acho que, tipo assim, se tu tá cuidando da tua cabeça, tá cuidando do teu corpo, e ainda assim tu tem certas coisas que tu não sente que tá tudo certo, eu acho que tá no momento onde tu começar a explorar a questão da espiritualidade, sabe? Assim como várias questões de saúde, por exemplo, muita gente fala que buscou tratamento de maneira convencional durante muito tempo e conseguiu uma forma de alívio, uma forma de retorno, uma forma assim de ajuda através de cultos, muitas vezes afro-brasileiro, mas pode ser outra espécie de culto também, sabe, que ajudou aquela pessoa de alguma forma. Então, tipo assim, eu não tô falando assim, negligencie os outros pontos da sua vida e viva para o espírito, e viva para a alma. Não, mas agora eu quero dizer o seguinte, achar que a única coisa que tu tem que se importar é aquilo que teus olhos veem, e qualquer outra coisa que pode existir, que pode ser importante, que pode ter relevância para tua jornada aqui na Terra, que não é, que tu não enxerga diariamente, só se comunica de outras formas, seja num culto ou seja através dos sonhos que tu escolhe ignorar quando tu faz de conta que sonho não tem importância nenhuma para ti, sabe? Então, isso daí que eu vou aconselhar para vocês, olha, não sejam ateus, sabe? Não sejam agnósticos, vocês não precisam ser religiosos, mas vocês têm que pelo menos ter certa noção de algumas coisas que podem estar prejudicando ou influenciando a vida de vocês de uma maneira negativa, ou que simplesmente vocês estão deixando de abrir os olhos para algo que vocês simplesmente vão falar, olha, agora eu tô ressignificando várias paradas a respeito de mim que eu não imaginava e eu tô gostando muito do que eu tô vendo, do que eu tô me tornando e das opiniões que eu tô sendo capaz de ter, sabe? Então, é isso aí que eu tenho pra dizer pra vocês, que quem me viu até o final espero que tenha curtido e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.